De volta com as nossas aulas sobre infrações e penalidades, nós vamos falar agora sobre a multa reparatória, prevista no artigo 297 do Código de Trânsito Brasileiro. Consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante de crime. O que eu preciso que vocês observem aqui? Primeiro, isso é uma multa prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, tem seus parâmetros amparados pelo Código Penal. Prestaram atenção nisso? Segunda coisa, essa multa reparatória nada tem a ver com aquelas multas previstas em processos administrativos por infrações de trânsito. Essa multa, apesar de não ser exatamente uma multa indenizatória, mas ela tem praticamente esse sentido. Portanto, não confundam. Esta multa é prevista com a finalidade de sanar prejuízo material resultante de crime e não resultante de infrações de trânsito. Ficou claro isso? Ótimo. A multa não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo criminal judicial. Aplica-se à multa reparatória o disposto nos artigos 50 e 52 do Código Penal. Esse artigo 50 e 52, com certeza, não são alvos de questionamento nas provas de vocês, portanto, não há necessidade de especificá-los aqui. Mas o artigo 50 trata do prazo para o pagamento da multa, que são 10 dias, e o artigo 52, que, transitado em julgado a sentença, essa multa torna-se uma dívida ativa, fazendo com que o seu devedor tenha débitos fiscais com a Fazenda Estadual. E por fim, na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Claro, transitado em julgado o processo civil causado pelo dano, o valor que você pagou na multa reparatória poderá ser descontado na indenização. Agora nós vamos falar sobre crimes de trânsito, tipos e penas previstas para cada um desses tipos de crimes de trânsito. Esse texto está previsto no capítulo 19, seção 2 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos conhecer. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Vejam que o Código de Trânsito não prevê homicídio doloso ou com dolo. Por quê? Porque o homicídio com dolo é aquele praticado intencionalmente. E subentende-se que ninguém vai matar uma pessoa atropelada intencionalmente. Por isso é classificado como homicídio culposo ou não intencional. A pena para esse tipo de crime varia de 2 a 4 anos de detenção. Pena mínima 2 anos, máxima 4 anos. Dirigir sob a influência de álcool ou substâncias psicoativas. Pena mínima 6 meses, máxima 3 anos. Lesão corporal culposa. Vejam, nessa situação não houve o homicídio, apenas a lesão, mas também prevista como culposa ou não intencional. Então, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pena mínima 6 meses, máximo 2 anos. Eu quero que vocês deem um destaque para esses 3 primeiros crimes mostrados aqui, porque eles têm penas diferenciadas das demais que eu vou mostrar. A partir de agora, todos os demais crimes terão a mesma pena, que é de 6 meses a 1 ano. Deixar de prestar imediato socorro à vítima, estando você envolvido no acidente, além das infrações previstas pelo Código de Trânsito, isso caracteriza também crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Todos os crimes daqui para baixo terão essa mesma pena, 6 meses a 1 ano. Somente as 3 primeiras é que têm prazos de detenção diferenciados. Afastar-se do local para fugir às responsabilidades, 6 meses a 1 ano. Violar a suspensão ou proibição de se obter a habilitação. Isso é alguém que está com o direito de adquirir uma habilitação, suspenso, e ainda assim se submete ao processo para tentar obter habilitação. Também caracteriza crime, pena de 6 meses a 1 ano.
participar em via pública de corrida ou competição esportiva sem autorização do órgão de trânsito. Continuando, dirigir veículos sem habilitação ou com habilitação cassada, também pena de 6 meses a 1 ano. Entregar a direção do veículo a pessoa sem habilitação ou que não esteja em condições físicas e psicológicas para fazê-lo. Transitar em velocidade incompatível próximo às escolas, hospitais, logradouros estreitos ou de grande movimentação, etc. Mesma pena. Inovar artificiosamente estado ou local de acidente a fim de induzir a erro o trabalho da perícia, da polícia ou da justiça, também tendo aí a mesma pena prevista, 6 meses a 1 ano. Eu não sei se vocês observaram, mas o único crime cuja pena não se inicia com prazo mínimo de 6 meses é o homicídio culposo. Vamos ver? Aqui está, homicídio culposo começa com 2 anos. Todos os demais crimes vão se iniciar com a pena mínima de 6 meses. Todos os demais. E ainda lembrando que o dirigir embriagado e a lesão corporal culposa também tem penas com prazo máximo diferenciados dos demais. O restante sempre vai terminar com 1 ano. Isso vai facilitar na hora de responder uma ou outra questão em prova, porque vocês já sabem, pena mínima que não começa com 6 meses só tem uma, é a do homicídio culposo. Qualquer outra coisa diferente disso, vocês sabem que está errado. Continuando. Nós vamos agora falar sobre embriaguez, mas a embriaguez caracterizada como infração de trânsito. Daqui a pouco nós vamos falar também da embriaguez caracterizada ou classificada como crime de trânsito. A embriaguez classificada como infração é prevista pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, também pela Lei 12.760 de 2012 e Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Vamos ver. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é infração gravíssima. Diz a legislação que qualquer concentração de álcool por litro de sangue já caracteriza a infração prevista no artigo 165, Lei 12.760 e Resolução 432. E também 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar alveolar expirado. Por que aqui em cima, no primeiro item, diz que qualquer concentração já caracteriza a infração e aqui embaixo fala sobre um índice de 0,05 miligramas? É porque aqui em cima a referência foi dada por litro de sangue, que é quando a aferição é feita com base na quantidade de álcool por litro de sangue. E aqui embaixo é quando a aferição é feita com base na quantidade de ar alveolar expirado. Ficou claro isso? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue, ou 0,05 miligramas ou mais de álcool por litro de ar. Quais são as punições previstas para esse tipo de infração? Penalidades. Multa gravíssima vezes 10. Observem que até anterior à Lei 12.760 era multa gravíssima multiplicada por 5. Agora é vezes 10. E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Já era prevista essa suspensão de 12 meses, mesmo antes da Lei 12.760. Essas são as penalidades aplicáveis a esse tipo de infração. E as medidas administrativas? Retenção do veículo. Observem isso, é retenção e não apreensão, como muitos pensam. É muito comum o aluno errar esse tipo de questão em prova justamente por essa desatenção. Apesar da gravidade da infração, o veículo não vai ser apreendido. Ele será apenas retido até que o condutor habilitado e são possa retirá-lo do local. Claro que esse veículo será apreendido se não for providenciado o condutor para fazer a retirada do veículo. E também ocorrerá o recolhimento da habilitação do condutor que foi flagrado embriagado.
Vale ressaltar que, em caso de reincidência desse tipo de infração, a multa será aplicada em dobro. E agora nós vamos falar da embriaguez classificada como crime de trânsito, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 12.760 e Resolução 432 do CONTRAN. O crime de embriaguez será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Vejamos: exame de sangue com 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Tem muita gente que pensa que tem que ser mais de 6 decigramas. Não é. Com 6 já caracteriza crime. Vejam, 6 ou mais por litro de sangue. Ou teste de etilômetro com 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar. Observem que agora é por litro de ar. Mais uma vez, tem aluno questionando por que eu digo que o índice é 0,6 e na prova cai 0,34. Por esse motivo, quando for litro de sangue, será observado o limite de 6 decigramas ou mais. Quando for litros de ar, será observado o limite de 0,34 miligramas ou mais. Também exames laboratoriais em caso de outras substâncias psicoativas, que não seja exatamente o álcool. Sinais de alteração da capacidade psicomotora. Caracterizado, então, o crime por embriaguez ou substância psicoativa, esse condutor será, além do processo administrativo, que responderá junto ao órgão de trânsito, ele sofrerá também o processo criminal, que pode resultar em pena de detenção de 6 meses a 3 anos, conforme nós vimos lá na parte de crimes, que vai resultar em cadeia para esse condutor. Alguém me perguntou se este crime é afiançável. É afiançável, sim. A pena de detenção pode ser convertida em fiança e o valor varia de R$ 300 a R$ 1.200. Vale lembrar que a substituição da pena de detenção em fiança, ela é prevista dentro de parâmetros estabelecidos em lei, ou seja, não é sempre que esse benefício será concedido ao condutor que pratica esse tipo de crime. Com isso, chegamos ao final de mais essa aula. Um abraço, até a próxima.